te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convida. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento
vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue às tentações, às más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia a todos, queridos irmãos ouvintes da Rádio Termal, 98.3 FM de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Meu nome é Thaisa, sou trabalhadora da Casa Espírita Francisco de Assis, aqui de Santo Amaro. E hoje nós estamos aqui para fazermos mais uma reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre o bem sofrer e o mal sofrer, que é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então aqui nós temos uma explicação de Lacordaire, Havre 1863, quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou numa miséria. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. É através dessas provações, dessas tribulações, dos momentos difíceis, momentos de dor, momentos onde muitas vezes nós temos vontade de desistir pela falta de compreensão da importância de cada minuto nosso nesta vida. A encarnação é uma bênção divina. Cada vez que viemos à Terra, é uma grande oportunidade que estamos tendo de nos renovarmos, de buscarmos construir um ser melhor cada vez, aparando as arestas, trabalhando com uma pedra preciosa, porque nós somos criaturas divinas, meus irmãos. Deus nos criou para sermos felizes e também nos deu o livre-arbítrio. A escolha é nossa, as opções são nossas. Nós fizemos essa escolha da porta estreita, a porta larga, um caminho onde tem muitas facilidades ou muitas dificuldades. Então nós temos que refletir muito sobre isso. E ali no Evangelho nos diz assim, que essa bem-aventurança dos aflitos, que ela pode ser traduzida assim: bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, meus amores, meus queridos irmãos, nós temos que entender, compreender o que nós viemos fazer aqui. O que nós precisamos para vencer as nossas dificuldades. Como é que nós vamos vencer algo se nós não nos conhecemos? Então, nós precisamos fazer essa viagem interior, olhar para dentro de nós e tirar aquela cortina, aquele véu que tapa
todas as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Uma das causas do nosso desânimo frente às situações que a gente enfrenta, situações difíceis, dolorosas, é não sabermos por que sofremos. Então, diante da dor, nós nos colocamos muitas vezes como vítimas, inocentes, né? Então, nós partilharemos na visão assim comum até sermos capazes de viajar para dentro de nós mesmos e descortinar, como eu falei, tirar essa cortina da vida íntima nossa, né? Que é formada por nossos pensamentos, por nossos atos, por nossas intenções. Então, e que vão determinar as consequências dolorosas que nós nos causamos a aceitar como justas, muitas vezes. Então, nós precisamos entender que nada acontece por acaso, que nós não somos inocentes, nós não somos... porque nós temos um passado, meus irmãos. Então, diz aqui, por isso, sem conhecermos as bases da doutrina espírita, torna-se difícil aceitar a dor como um processo de crescimento espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a vida eterna. E aparece em duas dimensões, a vida física e a vida espiritual. Então, de que forma a gente pode buscar essa perfeição, né? A nossa jornada evolutiva, como ela acontece? Nós precisamos entender isso. E no livro nos pergunta assim, se é possível alguém em apenas 70 ou 80 anos de vida na Terra alcançar a perfeição. E a doutrina dos espíritos nos ensina que o processo evolutivo do espírito é realizado através de muitas vidas, enquanto no plano físico, utilizando-se de um corpo material e em pleno exercício do seu livre-arbítrio, ele vai organizando a sua bagagem de experiências. Então, nós temos que ter noção, o livre-arbítrio são nossas escolhas, somos nós que fizemos. Nosso Pai deixa nós à vontade, porque essa construção, ela depende de todo o nosso esforço, depende de toda a nossa busca. Então, quando o corpo morre, o espírito retorna à pátria espiritual pela soma de seus acertos e desacertos, aos quais são revelados através de suas obras. Então, é a bagagem que vamos levar quando daqui formos, né? Então, aqui no corpo material, a gente tem que exercitar ao máximo, porque nós nos deixamos envolver muito pelo mundo material. As emoções, as tentações, olhar mesmo do que nós precisamos, o que nós precisamos realmente, porque nós somos acumuladores de muita coisa. Quando a gente vai fazer uma mudança, quanta coisa a gente vê que está ali guardada há mais de ano, sem uso, sem utilidade nenhuma. Mas por que a gente não consegue se desfazer? Pelo apego às coisas materiais. E que muitas vezes esse apego vai nos causar um grande sofrimento na frente. Então é tão gostoso quando a gente consegue entender isso e consegue também se desfazer, doar pelo menos o que tem em excesso. O prazer, aquele sentimento maravilhoso de alegria, quando tu consegue ver que aquilo que você tinha ali, que estava sobrando, vai fazer alguém feliz, vai ajudar alguém. E é isso que nós precisamos nos preocupar, meus irmãos. Dependendo disso, o espírito retorna ao plano físico a fim de reparar o mal e construir o bem. Então, a gente precisa de estar atento também com a bagagem espiritual que nós estamos levando quando nós nos formos daqui. É assim que nós vamos e voltamos passo a passo. O espírito caminha até se tornar um ser de luz. E isso, queira ou não queira, todos nós vamos nos tornar um dia.
A justiça divina, ela está sempre presente em tudo. Se nós olharmos com carinho, nós vamos sentir a presença de Deus em nossos corações. Só de abrirmos a janela de manhã, olharmos a nossa natureza. A natureza está em processo de transformação todos os dias, renovando sempre. E é isso que tem que acontecer conosco também. Sem ter medo, ter fé, entender o quanto Deus nos ama, o quanto Ele ama as suas criaturas. Então nós temos várias vidas, várias reencarnações ainda pela frente, que são oportunidades para o nosso aperfeiçoamento. E Jesus nos fala sobre o tesouro escondido em nosso coração em uma de suas parábolas. E é o ideal da perfeição, e para isso que o Espírito se dispõe a pagar qualquer preço. A dor que nos faz chorar não é castigo de Deus, nem imposta pelo destino cruel para punir-nos. Ela vem expressando as consequências de nossos próprios erros. Ela tem funções especiais que são corrigir e prevenir. Olha, meus irmãos, o quanto Deus está presente. Nessa dor vai estar sempre embutida uma lição ainda não aprendida, ou a indicação da atitude correta a ser tomada. Então, todos os dias nós somos testados, nós somos convidados à mudança, a transformações, a exercitar os ensinamentos de Jesus. É dessa forma que o Espírito vai se lapidando, saindo das trevas para a luz, dos erros para os acertos, até nos despojarmos do homem velho para a construção de um homem totalmente renovado. Depois de todas essas reflexões, nós podemos entender a necessidade de fazer essa viagem interior até chegar à nossa alma. Principalmente se estivermos passando por um momento de dor e sofrimento, vamos nos perguntar: qual é a lição que eu tenho para tirar dessa dor? Será que é uma lição de paciência, de perdão, de fé? Então, como depois passar por isso, posso evitar novos equívocos? Sempre pensar: hoje eu estou passando por isso, amanhã eu não posso repetir o mesmo erro. A gente vai se analisando, porque nós somos muito rápidos no nosso julgamento com o nosso semelhante. A gente aponta o dedo, a gente julga rapidamente. E por que nós não fizemos isso conosco? Por que a gente não tem esse cuidado de olhar atentamente? Não precisamos ser enérgicos, nem rigorosos conosco, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para aprender. Então, mas nós temos que ter essas atitudes de nos conhecermos, de nos entendermos e trabalharmos na construção desse homem de bem. Então, nós precisamos ter muita coragem para renovar os nossos sentimentos, né, os nossos conceitos, as atitudes. A gente precisa de coragem, porque tudo requer muito trabalho, meus irmãos. E é um trabalho constante, diário. E quanto mais nós nos esforçarmos, mais amparo e assistência da espiritualidade de luz. Porque quando nós acendemos essa luz dentro de nós, a claridade vai atrair coisas boas. Quando nós estamos na escuridão, o medo, a revolta, sentimentos ruins, negativos, é o que nós vamos atrair também. Então, o que nós queremos para nós, meus irmãos? Então, vamos começar. Deus já nos deu o tempo que a gente vai saber usá-lo. Nós precisamos fazer bom uso desse tempo. E não nós podemos começar hoje a criar causas novas para que amanhã nós sejamos mais felizes, meus irmãos. Nós não precisamos permanecer na ignorância, nas trevas. Já digo, muitas vezes nós ficamos na escuridão, sofrendo, lamentando, xingando, apontando alguém que seja culpado pela nossa dor. Nós temos que refletir muito.
Aqui diz assim nesse livro, A Força Espiritual de José Carlos de Luca, que o elogio sincero produz aconchego espiritual, pois a palavra de estímulo é como um algodão macio, produz bem-estar. Então é como nós devemos nos sentir, com tudo, as palavras que a gente usa, os pensamentos que temos, né? Então a gente não pode esquecer que todo o processo de melhoria da vida, ele começa muitas vezes pelo que sai da nossa boca. Então, às vezes, as nossas dores se agravam pelo nosso comportamento. E aqui nos diz: mude para vencer. Observe a natureza, note que tudo está sempre em processo de renovação constante. Nossa vida também caminha por meio de ciclos que se renovam de tempos em tempos. É a maneira pela qual a sabedoria divina promove a nossa evolução. Então, meus irmãos, não espere que o sofrimento seja o oficial de justiça a lhe trazer a intimação compulsória das mudanças que você deixou para mais tarde. Quem deixa a mudança para mais tarde, deixa também a felicidade para depois. E nós não temos por que adiar a nossa felicidade. Não temos, hoje, com o nosso conhecimento, com as oportunidades que Deus nos dá, nós estamos com tudo nas mãos para conquistarmos esse espaço. E nos diz aqui no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque assim são traduzidos: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicados as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Que maravilha, meus irmãos! Nós temos o nosso trabalho aqui é passageiro, a nossa estada na terra é passageira. E nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de buscar no nosso íntimo, né, a nos conhecermos melhor, aproveitar melhor nosso tempo e ver o que nós podemos falar. Aqui nos diz também: o mundo evolui, a humanidade prospera, comunidades inteiras mudam de plano e, como componente elementar de todo esse processo, progride individualmente cada espírito, centelha de vida criada por Deus. Nós somos isso, somos essa centelha, somos essa sementinha de luz. Então, nossa vida é uma lavoura. Vamos trabalhar essa lavoura com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Vamos tratar os nossos irmãos que Deus colocou em nosso caminho, seja como família, seja como conhecido, colega de trabalho, os nossos irmãos desconhecidos e muitos, às vezes até inimigos, que esses inimigos provocam em nós situações que ainda nós temos que corrigir dentro de nós, meus irmãos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês neste momento, de fazermos essa reflexão. Eu espero que possa nos ajudar em nossa caminhada. E eu gostaria de convidar vocês para juntos fazermos uma prece cheia de gratidão a Deus por tudo que recebemos, principalmente por esta encarnação. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser compreensiva, quero ser prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, seus filhos como o Senhor mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja, Senhor, tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a vossa presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que a vossa luz, Senhor, que o vosso amor fortaleça a fé de cada irmão, de cada um de nós, e que essas vibrações, essas preces cheguem a cada coraçãozinho em necessidade.
Obrigada, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos.
e somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge
da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver.